Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Termodinâmica, nesse semestre de 22.1, tá? Que é voltada para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e para o curso de Química Ambiental do campus de Gurupi da Universidade Federal do Tocantins. Então aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji Nohama, tá? Iniciando esta aula aqui que corresponde à segunda videoaula da semana de 16 a 21 de maio. Né? Aí com relação aos informes, tá? É lembrar um pouco que, né? Acho que já foi comunicado pela página no Moodle e por e-mail, tá? Que o plantão de atendimento dessa semana ele teve que ser adiado, tá? Por conta, né, da reunião do Consune na quarta tarde, tá? Que eu era obrigado a participar porque eu fui indicado como representante dos docentes, né? Do sindicato dos docentes, tá? CESDUCT, tá? Então aí como ela pega quarta-feira à tarde, que pega também, acaba pegando parte lá do horário, né, do plantão de atendimento, tá? Então esse plantão de atendimento ele foi adiado então para de quarta-feira, tá, para sexta-feira, pegando o horário de 1 às 3 da tarde. Tá? Certo? Aí outro aviso que eu queria dar também, tá, é com relação à disponibilização das videoaulas, tá? Que talvez vocês já tenham percebido aí nessa semana que elas estão com uma qualidade bem mais baixa que das outras semanas, tá certo? Isso acontece por causa da medida que foi feita pela administração da FT, que ela limitou, tá, o armazenamento de dados que o professor pode usar dentro daquele sistema lá do Google Drive, Google Meet e Gmail e assim por diante, tá? Bom, como essas videoaulas estavam guardadas dentro do Google Drive, tá? Aí eu reparei que só com as videoaulas desse semestre, que eu fiz uma baita limpeza nos arquivos, tá? Mas mesmo assim, só com as videoaulas desse semestre ela já está quase estourando o limite ao qual tem à disposição, tá? Então, nessas próximas aulas, eu vou ser fui obrigado a diminuir, né, a memória, né, a quantidade de dados que tem no vídeo, nas videoaulas, tá? Isso reflete também uma diminuição na qualidade dos vídeos, tá? Infelizmente, eu vou ter que fazer esse mesmo processo nos vídeos anteriores, tá? Porque falando, tá perto de estourar o meu limite aqui, tá? Tá certo? Dos dados que eu tenho direito como professor, tá? Então, ao longo dessas próximas semanas, tá? Eu vou estar trocando os vídeos, as videoaulas também das semanas anteriores por vídeos. Vai ser os mesmos vídeos, só que vai ser uma qualidade um pouco pior, tá? Infelizmente, tá? Então, aqueles que gostam de guardar os vídeos, tá? Eu recomendo vocês já aproveitarem para ir baixando os vídeos, tá? Ao longo dessas próximas semanas, tá? Certo? Mas eu já vou estar trocando, tá? Mas em termos de conteúdo, não precisa se preocupar que são os mesmos vídeos, tá? Só estou diminuindo a qualidade para ocupar menos espaço, tá? Na memória que eu tenho disponível no sistema do FT, tá bom? Certo? Então, era mais informações que eu queria passar essa semana, para essa aula, tá? Então, vamos começar com a nossa aula de hoje, que a gente vai começar a trabalhar com o capítulo 18, né, do livro texto da disciplina, que é o Fundamentos de Física do Hanner Heskey Walker, tá? E que a gente vai começar agora efetivamente mesmo a entrar na área de termodinâmica. E basicamente, tá, do que se trata então a área da termodinâmica, tá? Aí a termodinâmica, tá? Então ela corresponde então à área da física, tá, que faz o estudo da energia interna do sistema, tá? Certo? Bom, aí nesse caso, tá, vocês vão ver com mais detalhes que conforme a gente vai avançando na disciplina, vocês vão ver que isso corresponde a falar, tá, que a termodinâmica ela lida, né, com os fenômenos associados, tá, aos conceitos de temperatura e calor, tá, de um dado corpo, tá, ou de um dado sistema. Tá? Aí para vocês entenderem também a diferença de abordagem que você tem entre a área da termodinâmica, né, e a área da mecânica, que vocês viram, por exemplo, na disciplina de mecânica aqui do curso, tá? Bom, vamos pegar, por exemplo, o caso de um gás, tá? É um recipiente macroscópico, tá? E usualmente, né, vai estar lá, supõe lá que tem um gás preso num recipiente, tá? Que o usual é você ter lá cerca de 10 a 24 partículas, né, dentro do gás dentro do recipiente, tá? Certo? Aí nesse caso então, tá? Você teria lá o recipiente, né, contendo um gás,
tá certo? Aí você vai ter dentro do gás, aqui, as moléculas do gás, elas sempre vão estar em movimento. Certo? Bom, em geral, elas vão estar seguindo trajetórias em linha reta, né? Até ou bater na parede do recipiente, tá? Ou até bater em outra molécula do gás, tá? Tá certo? Bom, e, e como seria a descrição, né, desse sistema pela mecânica, tá? Aí na mecânica, tá? O método de trabalho, pelo método de trabalho da mecânica, tá? A gente estaria preocupado em fazer a descrição, tá, do movimento de cada molécula do gás, tá, em detalhes, tá? Então, ou seja, pegaria essa primeira molécula, por exemplo, ia descobrir como que muda o vetor posição dessa partícula ao longo do tempo, tá? Aí ela vai ter um vetor velocidade, que é derivada da posição, também vai estar mudando com o tempo, tá? E também vai ter o vetor aceleração, tá? Tá certo? Bom, lembre que a sequência da mecânica, na verdade, da segunda lei de Newton, a gente descobre primeiro a aceleração, da aceleração descobre a velocidade, da velocidade descobre o vetor posição, tá? Mas no fundo é esse resultado que a gente vai procurar obter pela mecânica, tá? Então em cada partícula vai procurar ver como muda a posição ao longo do tempo, como muda a velocidade ao longo do tempo para cada molécula, tá? Bom, essa aqui também, por exemplo, seria um vetor posição 3, mudando ao longo do tempo. Aí aqui também teria uma velocidade V3 mudando ao longo do tempo, né? Bom, e assim por diante, né? Certo? Então, na mecânica, tá? Para descrever aqui o caso do gás e o recipiente, tá? Ela procura fazer então o que a gente chama de descrição microscópica, tá? Que é então tentar determinar a equação de movimento, tá, desordenado desse número enorme nzão de partículas, tá? Enquanto no lado da termodinâmica, tá, ela abandona boa parte dessa descrição, tá, para analisar apenas alguns parâmetros que vai ter na partícula, que a gente vai ter para o gás aprisionado no recipiente. Tem lá as moléculas do gás, claro que elas vão estar lá em movimento, tá? Mas aí eu não vou estar preocupado em saber os detalhes do movimento de cada molécula do gás. Na verdade, é uma observação que se faz de fora, tá? Que se faz as medidas, né, de alguns parâmetros, né, para descrever o estado em que o gás se encontra no recipiente, tá? Aí, nesse caso, você procura obter, então, né, medidas de pressão, volume e temperatura do gás, tá? Certo? Então, essa que é a preocupação da termodinâmica, tá? Então, a termodinâmica procura fazer então, essa descrição desse sistema, pelo que ela chama de descrição macroscópica, tá? Ou seja, ela não se preocupa em descrever em detalhes o movimento de cada molécula do gás, tá? Na verdade, ela olha do lado de fora, né, o nosso gás, e procura obter um número pequeno de parâmetros, tá? Usualmente, para a maioria das substâncias puras, a gente se preocupa mais em saber como que é a pressão então do gás, o volume do gás e a temperatura do gás, tá? Certo? Bom, com isso, então é o que? É um tipo de descrição que a gente perde os detalhes, né, da descrição do gás dentro do recipiente, tá? Mas a gente procura em saber apenas alguns parâmetros principais, tá? Certo? Então essa que é a diferença de abordagem, tá, da mecânica para a termodinâmica. Aí uma coisa que você vai observando, que a gente vai ver ao longo da disciplina, tá, que na verdade essas medidas dentro da termodinâmica, de pressão, volume e temperatura, tá, elas são usualmente também resultados de efeito médio daquele movimento microscópico das moléculas do gás, tá? Como exemplo, a gente pode pensar no caso da pressão, tá? Você pega a parede do recipiente, aí vem as moléculas do gás, tá? E
colidem, né, com a parede do recipiente. Né? Espera um pouquinho que dá travadinha aqui no pincel. Né? Bom, certo. Aí a molécula do gás colide com a parede, é refletida de volta, né? Vai estar com uma outra velocidade V', né? Tá certo? Aí, devido a essa colisão, tá? Então você tem uma variação de momento linear que vai ter uma variação do momento linear para a molécula, tá? Isso vai refletir também uma variação de momento linear na parede, tá? E essa variação do momento linear na parede vai estar associada à aplicação de uma força, né, sobre a parede. Vou pegar um DF, né? Tá bom? Tá certo? E se eu pegar o conjunto de colisões de várias moléculas nessa parede, tá? Então essa transferência de momento linear então vai corresponder à aplicação de uma força média sobre a parede, tá? Então é isso que vai acabar resultando na pressão que aparece na termodinâmica. No fundo, então, a pressão que aparece lá na medida do gás, tá? Ela é resultado de um valor médio, então, da transferência de momento linear, tá? Na colisão, então, entre as partículas e a parede, tá? Porque depois está aparecendo essa força, né? Na colisão de várias moléculas com a parede, tá? Então vai ter uma força média sobre essa parede, tá? Se eu pegar essa força média por área, a gente vai ter a nossa pressão, tá? Certo? Bom, isso veio com mais detalhe mais para frente, tá? E a temperatura, tá? Ela pode ser pensada então com uma grandeza que resulta do valor médio da energia cinética das moléculas do gás, ou das partículas que formam o gás. Né? Então, relembrando lá aquele desenho do recipiente com gás. Tá? Aí vai ter lá as moléculas com várias velocidades, uma velocidade V1, uma velocidade V2, uma velocidade V3, tá? Uma velocidade V4 e assim por diante. Tá? Certo? E associada a cada velocidade dessas moléculas, você tem uma energia cinética. Tá? Certo? Bom, aí então dessas várias moléculas do gás, tá? A gente vai fazendo lá o cálculo da energia cinética média dessas moléculas, tá? Certo? Bom, tá? E isso que vai estar associado então ao conceito de temperatura, vai estar medido lá, por exemplo, por um termômetro. Tá? Vou pegar aqui, vamos supor que tem um furo aqui e aqui tem o nosso termômetro. Aqui tem uma medida de um termômetro que mede aqui a temperatura do gás, tá? Bom, certo? Ou seja, por exemplo, se o gás tiver um estado que as moléculas do gás vão estar se movendo com uma velocidade maior, ou seja, vão estar se movendo mais rapidamente, tá? Isso corresponde a uma energia cinética média maior, isso vai corresponder a uma maior temperatura do gás. Por outro lado, se as moléculas do gás estiverem mais lentas, tá? Então tiver uma energia cinética média menor, tá? Isso corresponde ao gás com uma temperatura menor. Tá? Tá certo? Então essa questão tem então da ligação entre a descrição microscópica da mecânica para a descrição macroscópica da termodinâmica. Tá? Então você tem que o estado termodinâmico do nosso gás, tá? Ele vai corresponder na verdade a valores médios, tá? Do estado dinâmico, ou seja, do movimento, tá? Desse sistema de N partículas do gás. Tá? Tá certo? Bom, vocês entenderem qual que é a passagem então, da descrição microscópica, tá? Para a descrição macroscópica. Bom, certo? E, né? Então é essa ligação que aparece. Tá? E é essa parte então da abordagem da mecânica para a termodinâmica.
Então, para a termodinâmica, a gente larga, né, desse trabalho que seria de descrever em detalhes o movimento das moléculas, que é um trabalho muito grande, tá? O problema é possível de resolver em detalhes, tá? E a gente se preocupa só em medir os efeitos médios, tá, desse movimento das moléculas que formam o gás, né? Certo? Bom, e a partir dessas todos esses experimentos que foram elaborados então as leis da termodinâmica, tá? Então, assim como no caso da mecânica, você tem as 3 leis de Newton, tá? Para a termodinâmica, a gente vai ter as leis da termodinâmica, tá? A gente vai ver aqui ao longo dessa etapa, nessa segunda etapa da disciplina, tá? Que você vai ter lá a lei 0 da termodinâmica, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica e terceira lei da termodinâmica, tá? Bom, certo? E no caso da termodinâmica, essas leis surgiram como leis empíricas, tá? Elas surgiram a partir de observações experimentais, tá? Então, foi a partir de várias medidas experimentais, né, de vários sistemas termodinâmicos, aqui foi elaborado então as leis da termodinâmica. Bom, aí uma explicação mais teórica, né, sobre as leis da termodinâmica, tá, elas começam a aparecer, tá, dentro no momento que você consegue descrever com mais detalhes essa transição da descrição microscópica para macroscópica. Tá? Você tem o caso aqui, vocês vão ver mais para frente, que tem, por exemplo, a teoria cinética dos gases. Tá? Quando chegar lá, que é do capítulo 19, tá? Aí vai ver que essa teoria cinética dos gases, ela procura dar uma explicação microscópica, tá, para as leis da termodinâmica. Bom, certo? Mas nessa fase ainda da teoria cinética dos gases, ainda é uma descrição muito simplificada. Tá? Simplificar muito porque as contas exatas, elas são muito mais trabalhosas, muito mais complexas. Tá? Certo? Mas, já na hora que vocês forem ver esse assunto no capítulo 19, vocês vão ver que para fazer essa explicação microscópica das leis da termodinâmica, na verdade, que se faz a teoria cinética dos gases, que ela pega, né, a descrição da mecânica e mistura com os métodos da estatística, tá? Justamente para obter essa relação, né, da temperatura como valor médio da energia cinética das partículas do gás, ou pressão com valor médio da transferência do momento linear das colisões, né, das moléculas do gás. Né? Tá certo? Então, aí você já dá um passo inicial, tá, para uma outra área aqui da física, né, que estuda isso com conceitos de matemática, física, estatística mais detalhada, que é a mecânica estatística. Né? Certo? Bom? Fora ainda que quando a gente vai para a descrição microscópica, tá, uma coisa que tem que entender também é que começa a entrar também, tá, os conceitos da física quântica. Tá? Tá certo? Então também é outra barreira para fazer essa descrição microscópica usando os métodos da mecânica. Tá? Tá certo? Mas essa parte para os estudos da termodinâmica, que olha os efeitos médios, né, a nível macroscópico, tá? Isso é um efeito bem sutil ainda. Tá? Certo? Mas uma vez que a gente terminar essa introdução, então, tá, dando a separação, né, da abordagem da termodinâmica para a abordagem da mecânica, tá? Então vamos começar a trabalhar então com alguns conceitos básicos da área de termodinâmica, tá? Bom, que é primeiro o conceito de equilíbrio térmico, tá? Bom, certo? Aí a gente diz que um corpo, né, se encontra em equilíbrio térmico, tá, quando ele está em um estado, tá, onde as variáveis macroscópicas que descrevem o sistema, elas não estão mais mudando com o tempo. Tá? Certo? Então, no caso de um gás, por exemplo, vai ter um gás de equilíbrio térmico se as variáveis macroscópicas, então, de pressão, volume e temperatura do gás, tá? Se elas não estiverem mais mudando com o tempo, então ele vai estar em equilíbrio térmico. Tá? Certo? Aí o caso de contato térmico. Tá certo? A gente diz que dois objetos estão em contato térmico, tá, quando começa a ter uma troca de calor entre esses dois corpos. Tá?
É coisa que você observa no nosso dia a dia, né? Se você encosta, por exemplo, um corpo quente num corpo frio, tá? Aí já se observa experimentalmente que o corpo mais quente transfere calor para o corpo mais frio, tá? Certo? E uma observação que você ainda tem, também experimental da termodinâmica, que todo sistema isolado ele sempre vai tender ao equilíbrio térmico, tá? Ou seja, se pega, por exemplo, um caso que eu falei, pegar um corpo mais quente com um corpo mais frio, né? Pega um corpo A, deixa em contato com o corpo B, tá? Eu vou deixar esses dois blocos, por exemplo, tá, em contato um com o outro, tá? Bom, certo? E vou deixar eles aqui isolados do lado de fora, tá? Aí vou colocar o que chama de parede adiabática, né, que é uma parede que não deixa trocar calor com o lado de fora, tá? Deixa trocar calor com o lado de fora, só deixa trocar calor entre eles, tá? Então, se nessa situação, tá bom? Aí, por exemplo, o corpo A tiver uma temperatura inicial do A, tá? Ela for maior que a temperatura inicial do corpo B, tá? Tá certo? Então, o corpo A ele vai perder calor para o corpo B, tá? Bom, vai ter uma troca de calor aqui, que o A vai perder calor para o corpo B, tá? Certo? Nessa troca de calor, o que acontece? Então, conforme o A vai perdendo calor, ele vai diminuindo a temperatura dele, e conforme o B vai recebendo calor, aumenta a temperatura dele, tá? E essa troca de calor vai persistir, tá, até o momento que os dois estiverem na mesma temperatura, tá? Então, isso vai continuar até chegar na situação então, que esses dois corpos aqui, tá? Vou fazer certinho aqui, tá? Até o momento que esses dois corpos estiverem na mesma temperatura. B. Ainda isolado do lado de fora, tá? Aí quando os dois ficarem na mesma temperatura, ou seja, o corpo A ficar na temperatura TF, o corpo B também vai estar na temperatura TF, tá? Então os dois corpos vão estar na mesma temperatura, tá? Aí não tem mais troca de calor, tá? Tá bom? Então aí vai ter de novo aquela situação de equilíbrio térmico, tá? Aí não vai ter mais nenhuma mudança a partir desse momento, tá? Não vai ter mais nenhuma mudança nas variáveis macroscópicas dos dois blocos. Tá bom? Certo? Isso que a gente quer dizer que todo sistema isolado sempre vai permanecer, vai tender ao equilíbrio térmico no final, tá? Essa é a descrição que está aqui nessa parágrafo seguinte. Então, se dois corpos isolados A e B, né, entram em contato térmico, tá? Estou falando tem a troca de calor, tá? Troca de energia entre os dois corpos, tá? Até o momento que o sistema A mais B atinge esse novo equilíbrio térmico, tá? Então, nesse momento que a gente fala que A está em equilíbrio térmico com o corpo B, tá? Bom, então, em cima dessas várias observações que foram feitas nessa observações de troca de calor, né, entre corpos de temperaturas diferentes ou de mesma temperatura e assim por diante, tá? Que foi estabelecido o que a gente chama de lei zero da termodinâmica, tá? Aí dessa lei zero da termodinâmica tem a seguinte afirmação: se dois corpos, né, dois sistemas A e B,
né, elas estão em equilíbrio térmico, né, com o terceiro corpo separadamente, tá? Então A e B estão em equilíbrio térmico entre si, tá? Tá certo? Então isso parte da seguinte observação. Então pega um corpo A, né? Faz a seguinte brincadeira, deixa ele em contato com o corpo C, tá? Com o corpo C, tá? E se observou que nesse caso não tem troca de calor, tá? Está em equilíbrio térmico, tá? Tá? Ou seja, nem a temperatura do A nem a temperatura do C está mudando, tá? Então eles estão em equilíbrio térmico, tá? Bom, aí faz a mesma brincadeira, tá? De fazer um corpo B ficar em contato com o C. Aí pega agora um outro corpo B, deixa em contato com o mesmo corpo C. Tá? Agora deixa eles em contato com os dois isolados com o lado de fora. Também observa que não tem troca de calor, não tem mudança de temperatura, tá? Tá bom? Então não tem troca de calor, tá? Os dois vão estar sempre na mesma temperatura, tá? A temperatura dos dois não vai estar mudando com o tempo, tá? Então, aí o que fala a lei zero da termodinâmica? Fala assim, se A e C está em equilíbrio térmico, tá? Se B com o mesmo corpo C também está em equilíbrio térmico, tá? Então nem preciso encostar A com B, tá? Já dá para afirmar diretamente que A e B em equilíbrio térmico entre si. Estão em equilíbrio térmico. Tá? A questão da lei zero é de eu poder fazer essa afirmação sem precisar encostar A com B. Tá? Mas se alguém... Mas falando, experimentalmente já fizeram esse teste. Tá? Puseram A em contato com B. Puseram A em contato com B. Né? E observou que também não tem troca de calor. Né? Então não há troca de calor. Bom, certo? Mas a questão da lei zero é que você não precisa fazer esse último desenho. Tá? Você não precisa fazer esse último contato. Tá? Que a lei zero está falando o seguinte, se A está em contato com C, está em equilíbrio térmico, e B em contato com o mesmo C, também está em equilíbrio térmico, tá? Então nem preciso encostar os dois. Eu já sei que A e B estão em equilíbrio térmico. Tá? Eles têm Bom, que é a mesma coisa de falar que os dois estão na mesma temperatura. Tá? Certo? Aí desse tipo de observação da lei zero da termodinâmica, também a gente poderia pensar esse C como se fosse o nosso termômetro. Tá? Tipo, se A está em equilíbrio térmico com o termômetro a 60 graus Celsius, tá? E B também está em equilíbrio térmico com o termômetro indicando 60 graus Celsius, tá? Então A e B eles estão ambos na mesma temperatura de 60 graus Celsius. Tá bom?
certo? Então esse C aí é como se fosse uma versão rudimentar do termômetro, tá? Tá certo? Bom, e disso então que temos essa primeira lei da termodinâmica, que é lei zero da termodinâmica, tá? E chamou de lei zero, tá? Porque ela surgiu depois, tá? Quando o pessoal pensou no formato dessa lei zero da termodinâmica, já tinham sido elaborada a primeira lei, tá? Mas essa lei zero ela é tão básica comparada com a primeira lei, tá? Que eles resolveram pegar essa lei então e chamar de lei zero, tá? Por isso que ela tem esse nome um pouco diferente, tá? Certo? Mas seguindo um pouco mais em frente, tá? Então, da lei zero da termodinâmica, como eu falei antes, o C é como se estivesse fazendo o papel de um termômetro, tá? Indicando quando dois corpos A e B estão na mesma temperatura, tá? Tá certo? E disso então que a gente passa um gancho aqui para as nossas medidas de temperatura, tá? E o que a gente chama de termômetro, basicamente, que vai dizer o valor da temperatura de um corpo, tá? Aí para ele ter esse papel, né, de medir temperatura, né, que é um dispositivo para medir temperatura, tá? Mas para fazer isso ele tem que possuir alguma propriedade física que se modifica com a alteração da temperatura, tá? Para a gente ter ideia da mudança da propriedade desse termômetro, tá? Aí tem ideia se o corpo está sendo esquentado, indo para temperaturas maiores, ou se está sendo resfriado para temperaturas menores, tá? Tá certo? E tem várias propriedades, né, que mudam com a temperatura, tá? A primeira delas, por exemplo, o caso do volume de um líquido, tá? Tá certo? Aí um líquido, quando fica aquecido, ele expande, tá? Ou quando ele fica resfriado, ele comprime, né? Tá certo? Outra, outra propriedade que muda com a temperatura, comprimento de um corpo sólido, tá? Vocês vão ver o caso da dilatação térmica, tá? Então, o corpo sólido, quando ele é aquecido, tem a tendência de aumentar o comprimento dele, tá? E quando é resfriado, a tendência é esse corpo também diminuir o comprimento dele, tá? Outra propriedade que muda com a temperatura é a pressão de um gás a volume constante, tá? Então, eu mantenho um gás lá preso de tal forma que ele fique sempre com a mesmo volume, tá? Mantendo o volume do gás constante, então, tá? Se aumenta a temperatura de um gás, isso vai forçar o gás também a aumentar a pressão dele, mantendo o volume constante, tá? E se eu diminuo a temperatura do gás, aí a pressão do gás também diminui, tá? Certo? Aí outra forma também de trabalhar, pegar volume de um gás a pressão constante, ou seja, o contrário, né, de um jeitinho do gás ficar sempre a mesma pressão, tá? Tá certo? Só que aqui vai acontecer um pouco o contrário, né? Quanto nesse caso aqui, com gás a pressão constante, tá? Aí se eu aumentar desculpa, estou invertendo um pouco a fala, tá? Então, nesse caso aqui, tá? Se eu, por exemplo, mantendo o gás a pressão constante, eu aumentar a temperatura, aí o volume do gás vai aumentar, tá? Se eu diminuir a temperatura, o volume do gás vai diminuir, tá? Tudo na situação mantendo pressão constante, tá? Outra propriedade que muda com a temperatura é a resistência de um condutor, tá? Bom, aí as mudanças de temperatura elas provocam mudança também, tá? Em um condutor, tá? Da resistência dele à passagem de corrente elétrica, tá? Tá certo? E também tem a questão a cor de um objeto, tá? Então, conforme eu vou aquecendo o corpo, conforme ele vai ficando com temperaturas cada vez maiores, tá? Isso muda também, tá? A cor que é emitida por esse corpo, tá? É o caso de metais, por exemplo, tá? Vai aumentando a temperatura, tá? Ele primeiro vai se aumentar bem a temperatura, vai ter um momento que o metal vai ficar avermelhado, tá? Depois ele fica azulado, tá? E assim por diante. Bom, e desses exemplos de termômetro que trabalham com alguma dessas propriedades, você tem, por exemplo, o caso do termômetro de mercúrio, tá? Aí o termômetro de mercúrio, então ele bota em qualquer farmácia ali, né? Você tem um.
é tipo um recipiente, né? Bom, tá certo? Aí tem essa ponta aqui de baixo, que geral é metálica, para ficar o contato mais, para ter troca de calor mais rápida com o mercúrio no formato líquido que está dentro desse termômetro, tá certo? E depois, né, tá bom? Você tem aqui uma colunazinha, né, tá certo? Onde dentro dessa colunazinha tem o mercúrio no estado líquido, tá? Bom, aí que fica nessa situação, tá? Então você, no fundo, na verdade, você mede no termômetro de mercúrio, tá? Você tem que, de acordo com a temperatura, tá? Isso modifica o volume do mercúrio no estado líquido dentro do termômetro, tá? Tá certo? Aí, conforme vai expandindo, por exemplo, a temperatura desse mercúrio, tá? Ele vai alcançando alturas cada vez mais altas dentro da coluna onde ele está preso, tá? Bom, então, na verdade, o que está medindo na coluna de mercúrio, tá? Em forma mais básica, está medindo o volume de mercúrio, tá? Dentro do termômetro, tá? Mas como esse volume do mercúrio, que é uma propriedade que está mudando com a temperatura, tá? Então dá para associar esse volume medido do mercúrio com a temperatura que ele se encontra no momento, tá? Certo? E é nisso então que o termômetro já fica com as medidas já indicando o valor de temperatura, tá? Certo? Isso acontece como eu estou falando, porque alguém que as pessoas que projetam e constroem o termômetro, ele já faz essa conta, tá? Pega lá o mercúrio com dado volume de 1 cm3, tá? Aí já está associado com uma temperatura que ele já faz a conversão aqui no termômetro, tá? Então a escala do termômetro em temperatura, em graus Celsius, por exemplo, tá? É porque alguém já fez a conta, tá? Tipo, então se o mercúrio alcançar uma certa altura da coluna, tá? Aí já vai estar associado a uma temperatura de, por exemplo, 40 graus Celsius, né? Aí se aumenta a coluna de mercúrio, tá? Aí pega um ponto mais alto, aí já tem associação. Aí naquele ponto mais alto da altura da coluna de mercúrio, a pessoa já fez a conta e já está associado com a temperatura de 60 graus Celsius, tá? E assim por diante, tá bom? Então essa que é a medida de temperatura usando o termômetro de mercúrio, tá? No fundo, então você está medindo o volume de mercúrio, mas aí o pessoal que monta a escala do termômetro já faz a associação, tá? Um dado volume corresponde a uma dada temperatura, tá? E essa temperatura que já fica calculada, que já fica colocada nas escalas do termômetro, tá? Mas seguindo um pouco mais em frente, tá? O outro tipo de termômetro, agora bem mais elaborado, tá? Trabalha com mecanismo mais complicado, na verdade é o que chama de termômetro de gás a volume constante, tá? Bom, e como funciona o termômetro de gás a temperatura constante, a volume constante, tá? Então você tem aqui, ó, o sistema, você quer medir a temperatura, suponha que é um líquido, por exemplo, né? Que está preso aqui nesse recipiente, tá? Dentro do recipiente, tá bom? Certo? E o líquido que está aqui dentro, ele fica em contato com esse bulbo, tá? Aí dentro desse bulbo, então, tem um gás aqui, né? Dá para encher essa região toda em preto, tá? Bom, que vai, esse volume de gás, ele vai ter o gás aqui, né? Até esse nível N aqui, ó, do tubo aqui do lado direito, tá bom? Certo? Aí nesse nível N, tá? Nesse nível N aqui do tubo, tá? Tá certo? Aí ele fica fazendo uma interface, tá? Com o líquido aqui que está nesse tubo em forma de U, no caso aqui está usando um líquido mercúrio, estado líquido, tá? Esse mercúrio estado líquido ele está dentro desse tubo em forma de U, tá? Que do lado direito ele vai estar lá, vai ter lá uma superfície, né, do líquido, do mercúrio a uma certa altura, tá? Bom, e aqui se mede então a altura H, tá? Entre, né, a superfície do líquido à direita, tá? E a altura da interface, essa interface Nzinho aqui, tá? Aí se faz a medida dessa altura H, tá? Desse comprimento Hzinho, tá? Bom, aí qual que é
Aí como que é o método de trabalho desse termômetro de mercúrio, desse termômetro de gás a volume constante, tá? Então, você mexe na temperatura do sistema, tá? Que mexe na temperatura do gás aqui no termômetro, tá? Certo? Então, ou seja, o sistema que vai estar uma temperatura T, tá? Aí, como consequência, o gás dentro do tubo, como está em contato térmico com o sistema, tá? Então vai ter um momento que eles vão estar em equilíbrio térmico, vão estar na mesma temperatura, tá? Certo? Aí, né? Do lado direito, tá? Isso em forma de U, tá? Aí se mexe nesse tubo flexível aqui, tá? Certo? Bom, até essa interface aqui, ó, do gás com o mercúrio, tá? Ficar nesse mesmo nível N, tá? Então essa que é a função desse tubo flexível, tá? Então esse tubo flexível controla um pouco, né, a altura da coluna do líquido à direita, tá? E também controla o nível da interface à esquerda, tá? Aí eu uso esse tubo flexível, tá? De tal forma que o nível da interface ele fica sempre naquele mesmo ponto E, tá? Ou seja, que é a mesma coisa de falar que eu estou forçando esse gás aqui no bulbo, tá? A ficar sempre no mesmo volume. Então esse gás aqui no bulbo, ó, vai ficar sempre nesse mesmo volume aqui, ó, tá? Entre o bulbo e a interface, tá? Então assim funciona então, tá? O gás a volume constante, tá? Bom, certo? E quais são as etapas aqui então para esse termômetro? Primeiro, tá, você usa esse tubo em forma de U para medir a pressão do gás, a pressão que está no gás do lado esquerdo, tá? Então você faz aqui a medida da temperatura a partir da medida da pressão do gás no bulbo, tá? Bom, que junto com essa temperatura T do gás tem também a pressão do gás aqui dentro do bulbo, tá? Que é a mesma pressão que o gás está fazendo aqui na interface, tá? Certo? Bom, lembra da brincadeira em cima desse tubo em forma de U, tá? Eu pego essa porção aqui, ó, tá? Entre a interface no lado esquerdo até chegar aqui na mesma altura no lado direito, tá? Aí essa porção do líquido em verde, tá? Aí no momento que eu medir a temperatura, ela está em equilíbrio, tá? Essa porção em verde do líquido, vai ficar sempre, né, com esse mesmo volume aqui entre esses dois pontos, tá? Mas se essa porção em verde do líquido, ela tá parada, tá? Ela não está em movimento, tá? Então significa que a pressão do líquido aqui à direita, tá? Ela tem que ser a mesma, tá? Então a pressão do líquido aqui, ó, nesse nível, ela tem que ser a mesma da pressão do gás no lado esquerdo, tá? Porque a pressão pelo gás, ela tenta empurrar essa porção verde do líquido para a direita, tá? E a pressão do pedaço do líquido à direita, tá dentro daquele comprimento H, ela tenta empurrar essa porção, né, que eu marquei em verde do líquido para a esquerda, tá? Aí como está em equilíbrio, tá? Essa porção em verde do líquido não está nem indo para a esquerda nem para a direita, é porque essas duas pressões são iguais, tá? Bom, e para medir a pressão aqui pelo lado do líquido, pelo lado direito, tá? É usar aquela relação de pressão com profundidade. Você tem que a pressão P é igual a pressão na superfície do líquido, mais densidade vezes G, vezes a profundidade H, tá? Da superfície do líquido até chegar aqui nesse nível do lado direito, tá? Bom, esse nível vai estar a pressão P, tá? Bom, e essa pressão P, no fundo, então vai ser a medida da pressão do gás que tem que estar na mesma pressão, tá? Então assim que funciona o termômetro de mercúrio. Na verdade o que eu estou medindo aqui é só, né, a pressão do gás. Aí da pressão do gás, que eu estou mantendo a volume constante, eu obtenho a temperatura, tá? Aí eu obtenho a temperatura do gás, tá? Eu obtenho essa temperatura T do gás, que é a mesma temperatura T do nosso sistema que a gente está medindo, tá? Então esse é o princípio do termômetro de gás a volume constante. Bom, certo? E, né,
E nessas medidas, por exemplo, você pode fazer essas medidas usando como sistema água, por exemplo. Tá? Então suponha aqui que o sistema que tem contato com o bulbo, suponha que seja água. Tá? E como vocês conhecem no dia a dia de vocês, você sabe que tem uma temperatura, que é a água, né? Vai do estado líquido para o estado de vapor, tá? Que é na temperatura de 100 graus Celsius. Tá? E também a água que está em contato com esse bulbo aí, né? Aí lembra que também se você estiver na temperatura de 0 graus Celsius é o momento que essa água está indo para o estado sólido, está virando gelo. Tá? Tá certo? Bom, então nessas mudanças que tem no estado da água, quando faço a medida da temperatura da água usando esse termômetro de mercúrio, tá? Que aí você tem essa associação, tá? Então quando a pressão do gás no bulbo está uma pressão PV, tá? Isso aqui é que a gente chama pressão do gás quando a água está no ponto de vapor, tá? Está fazendo a mudança de fase de líquido para estado gasoso, tá? E nessas medidas também de pressão, temperatura usando esse termômetro, tá? Também vai ter esse momento que o gás vai estar numa pressão PG, tá? E aí o gás, quando estiver nessa pressão PG, significa que, né, seria a pressão do gás quando a água em volta desse bulbo ela estiver no ponto de gelo. Tá? Então esfriou até o ponto que a água em volta do termômetro está indo para o estado do gelo. Tá? Bom, certo? E disso que você tem associação. Tá? E essa associação ela depende do tipo de gás. Tá? Se eu estou usando gás hélio, se eu estou usando hidrogênio, se eu estou usando nitrogênio e assim por diante. Tá? Bom, para cada um desses tipos de gás, tá? Vai ter valores diferentes de PV e PG, que são as pressões. Então, quando a água vai para o estado de vapor ou vai para o estado ou está indo para o gelo. Tá? Certo? Bom, mas assim, tendo as regras de relação, tá? Para todos os gases, tá? Faz a conversão, vai sempre chegar nas mesmas temperaturas, tá? Bom, é para chegar na mesma temperatura do ponto de vapor da água e é para chegar na mesma temperatura no ponto de gelo, tá bom? Certo? E algumas observações que foram feitas nesse termômetro de gás a volume constante, tá? Se percebeu que quanto menor a massa do gás lá no bulbo, tá? Menores vão ser esses valores de PG e PV. Tá? Certo? Mas ainda vai dar para fazer a associação dessas pressões com a temperatura correspondente. Tá? Mas uma coisa curiosa que se observou nesse termômetro de gás a volume constante, que foi pegar esse limite com essa massa de gás tendendo a zero. Tá? Se você pegar esse limite aqui, tá? Vai corresponder também ao ponto de gelo, tá? A pressão do gás, o ponto de gelo está tendendo a zero. Tá? Aí nessa situação se observou que essa razão, né, de PV sobre PG, tá? Ela sempre vai tender ao mesmo valor, tá? Independente do gás que eu estou usando dentro do bulbo. Tá? Certo? Isso está ilustrado aqui nesse gráfico aqui do lado direito. Tá? Bom, então foi feito o seguinte, então pegou essas medidas da pressão do gás, tá? Aí foi fazendo sempre esse teste, usando medida com a água, tá? Aí media lá no gás, qual que é a pressão do gás quando a água estava no ponto de vapor, tá? Depois colocar a água no ponto de gelo, também via qual que era a pressão PG no gás, tá? Tá certo? E foram feitas essas medidas, tá? De qual é o valor do PV sobre PG, usando em gases diferentes. Pegou um gás A, um gás B, tá? E foi fazendo a medida de PV sobre PG. Tá? De novo, PV sobre PG, mantendo o volume constante. Essa indicaçãozinha que está perto desse parênteses. Tá? Tá certo? E foi feita a medida desse PV sobre PG. Olha o que se observou. Tá? Aqui, do gás A para o gás B, tá? A situação normal é os dois darem diferentes valores de PV e PG. Tá? Tá certo? Mas o que se observou, como falei, foi deixando o gás cada vez mais rarefeito, foi diminuindo a massa do gás, tá? E conforme diminui a massa do gás, você via que o valor de PV sobre PG para os dois gases, ele vai tendendo para o mesmo valor. Tá vendo que elas estão
Elas estavam mais afastadas aqui, esse valor, agora eles ficam mais próximos. Né? Tá certo? Bom. E disse que foi feita uma extrapolação, foi perguntando o que acontece quando essa massa vai estar quase alcançando o zero, tá? Entendendo para zero. Tá? Aí o que se percebeu nessa extrapolação, tá? Que tanto para o gás A quanto para o gás B, tá? Certo? Aí para todos os gases que eu uso lá no bulbo, tá? Aí o valor do PV sobre PG ela vai tendendo sempre para o mesmo valor, que foi o valor de 1,3661. Né? Ou seja, quanto mais rarefeito o gás, tá? A razão PV sobre G para o gás, elas foram tendendo para o mesmo valor. Tá? E esse valor então é de 1,3661. Tá? Certo? Então é isso que acontece aqui nesse valor que está alcançando aqui. Então esse aqui é o limite, né? De PV sobre PG. Quando eu pego a massa do gás cada vez mais rarefeito. Né? É o valor que está batendo lá no eixo, seria o valor então quando a massa do gás vai tendendo a zero. Né? Eu vou pôr aqui também. Massa do gás tendendo a zero. Então, ou seja, tá? Independente de qual gás que eu uso no bulbo, posso botar lá dentro do bulbo hidrogênio, posso botar oxigênio, posso botar nitrogênio, pode botar hélio, assim por diante. Tá? E qualquer gás que eu botar lá dentro, tá? Se eu deixar o gás muito rarefeito, tá? Aí descobre que PV sobre PG vai todo o gás, para qualquer gás que usar, vai chegar nesse valor de 1,3661. Tá? Tá certo? E aproveitando essa propriedade que apareceu então nesse nosso termômetro de gás a volume constante, tá? Que aí a gente procura também obter uma escala de temperatura, tá? Que facilite aqui a razão também entre as temperaturas. Tá? Aí nisso que foi definida a escala que a gente conhece como escala de temperatura em Kelvin. Tá? Bom, certo? E nessa escala Kelvin o que acontece? Tá? Aqui a gente vai ver, vocês vão ver com mais detalhe, na verdade, né? Quando chegar nos capítulos seguintes dessa parte de termodinâmica, tá? Aí o que acontece na escala Kelvin, tá? A escala Kelvin então é uma escala que foi montada de tal forma que eu posso montar aqui uma relação da pressão com a temperatura do gás, tá? Mantendo lembrando que é tudo a volume constante. E com T, nessa nova escala de temperatura que está definida que é em Kelvin, tá? Bom, aí vai ter que essa pressão medida no gás do termômetro, tá? Na verdade ela vai ser ligada à temperatura para essa relação bem simples. Pegar a pressão igual a uma constante, tá? Eu vou procurar saber qual que é a composição dessa constante. Bom, ela vai ser igual ao valor de uma constante A vezes a temperatura T em Kelvin. Tá? Isso que é um detalhe importante. Tá? Então, isso aqui é manter a temperatura em Kelvin, tá? E o volume do gás está sendo mantido como constante. Tá? Quando substituir essa expressão, então, na razão, o que vai acontecer aqui? Tá? Nessa razão de PV sobre PG. Tá? Então, em cima aqui, tá? Essa pressão PV vai ser igual a A vezes TV, tá? E embaixo, o PG também vai ser igual a Azinho vezes TG. Tá? Esse raciocínio. Tá? Então, essa parte assim vai ser igual ao Azinho vezes a temperatura correspondente. Tá? Então, aqui pegar a temperatura no ponto de vapor. Tá? E aqui embaixo vai ser a mesma coisa. Tá? Aqui com PG. Tá? Então, ou seja, com a temperatura nessa escala Kelvin, tá? Que está sendo definida aqui, tá? Bom, e mantendo de novo o gás com volume constante, tá?
eu posso pegar que esse PG aqui embaixo vai ser igual, então, a mesma constante Azinho, mas agora multiplicando pela temperatura da água no ponto de gelo. Tá? Certo? Bom, lembra que é da associação lá do nosso termômetro. Cada pressão do gás está associada a uma temperatura do líquido em volta do bulbo. Tá? No caso seria da água. Tá? Aí nessa razão dá para cancelar Azinho com Azinho. Tá? E aí já aparece então essa condição para a escala Kelvin. Vai ter que TV sobre TG. Tá? Na escala Kelvin. Tá? Tem que corresponder justamente a esse valor aqui, que é 1,3661. Tá? Lembra que isso aqui também é o limite de PV sobre PG quando o gás fica rarefeito. Tá bom? Tá certo? Então essa é uma imposição que aparece na escala Kelvin. Tá? Essa é a primeira delas. Tá bom? E aqui, antes da gente passar para a próxima página, para a gente terminar de definir a escala Kelvin, tá? Aí eu quero que vocês percebam também qual que é a observação qualitativa que a gente pode fazer nesse gráfico aqui do lado direito. Tá? Você vê então que tem um gás A, um gás B, tá? Aqui estou analisando então como fica o PV sobre PG para cada gás usado lá no termômetro, tá? Que é usado lá dentro do mecanismo do termômetro, tá? E estou falando, ó, você está vendo que conforme o gás fica cada vez mais rarefeito, tá? Aí o gás A e o gás B estão tendendo a ter o mesmo comportamento, que é tendendo a alcançar o mesmo valor de PV sobre PG, independente do gás, tá? Que é a mesma coisa de falar assim, que qualquer gás que você está colocando lá no termômetro, se eu deixar cada vez mais rarefeito, esses diferentes gases estão tendo a tendência de ter o mesmo comportamento. Tá? Só estou deixando isso aqui como observação, que esse é o princípio que vai estar por trás do que a gente chama de gás ideal. Tá? Que esse limite aqui, ó, né, com gás bem rarefeito, tá? Isso aqui que é o limite que é um modelo conhecido como gás ideal. Tá? Que é mesmo que eu falo assim, qualquer gás na natureza, se eu deixar ele muito rarefeito, ele se comporta como gás ideal. Tá? Tá dentro desse gráfico. Tá falando aqui que o gás rarefeito, o gás A e o gás B estão tendendo a atingir o mesmo valor de PV sobre PG. Tá? Aí seguindo mais em frente, então aparece essa condição para a escala em Kelvin. Tá? E depois foi feita também uma convenção para a escala Kelvin. Tá? Bom, que foi também colocar aqui, eu quero que pegar a temperatura da água no ponto de vapor menos a temperatura da água no ponto de gelo, eu quero que seja uma diferença que dê um valor de 100 Kelvin. Tá? Ou seja, aqui na verdade, tá, o critério que foi colocado para o Kelvin, tá aqui, entre a água no ponto de gelo até a água no ponto de vapor, tá, ele quer que no termômetro na escala Kelvin ela fique separado por 100 marquinhas, tá, da escala. Tá bom? A escala de salto, por exemplo, de 1 Kelvin e 1 Kelvin. Tá? Aí ele quer que essa diferença entre os dois dê certinho 100 Kelvin. Tá? Desde a temperatura da água no ponto de gelo, que é o TG, até a temperatura da água no ponto de vapor. Tá? Então aparecem essas duas condições para a escala Kelvin. Tá? Então na escala Kelvin, pegar a temperatura da água no ponto de vapor sobre a temperatura da água no ponto de gelo tem que dar 1,3661. Tá? E depois pega a diferença, TV menos TG, ou seja, temperatura da água no ponto de vapor menos temperatura da água no ponto de gelo, tem que dar 100 Kelvin. Tá? Então, junto essas duas condições, tá? Aí vai encontrar aqui a escala Kelvin, então uma escala de temperatura de tal forma, tá? Que a temperatura da água no ponto de vapor é igual a 373,15 Kelvin e a temperatura da água no ponto de gelo é de 273,15 Kelvin. Tá? Então, isso que a gente chamou de escala Kelvin. Tá? Certo? A importância dessa escala Kelvin, vocês podem ver que é uma escala, né, de temperatura que foi montada, tá, junto à propriedade dos gases, que estava lá, que ela foi definida olhando para aquele nosso termômetro de gás a volume constante. Tá? Então, essa escala de temperatura em Kelvin está bastante amarrado, tá, com as propriedades do gás. Tá? Por isso que ela teve um importante papel na área da ciência. Tá?
que é então uma escala de temperatura que vai estar associado ao estado das moléculas de um gás, tá? Certo? Mas além da escala Kelvin, é claro que foram definidas também outras escalas de temperatura. Tá? De novo, ao longo do mundo você tem lá diferentes sociedades, cada uma, né, criando sua própria escala de temperatura. Tá? Aí no caso, outras escalas de temperaturas usuais que se encontram na natureza, você tem o caso da escala de temperatura em Celsius, tá? Que foi definida de tal forma que a temperatura da água no ponto de vapor vale 100 graus Celsius e a temperatura da água no ponto de gelo vale 0 graus Celsius. Né? Isso aqui é a escala mais comum aqui no Brasil. Né? Os termômetros vão estar nessa escala de temperatura em graus Celsius. Né? Mas também foi definida uma outra escala de temperatura, que foi o Fahrenheit. Né? Aí o Fahrenheit, tá? É uma escala de temperatura que foi definida que a temperatura da água do ponto de vapor é 212 graus Fahrenheit, tá? E a temperatura da água no ponto de gelo vale 32 graus Fahrenheit. Tá? Bom, tá certo? E dá para montar uma relação também entre essas escalas de temperatura. Tá? Bom, aí, só para referência, eu vou pôr aqui então, tá, a comparação entre essas escalas. Tá? Aí fazendo comparação entre as escalas, você vai ter, por exemplo, a escala, né? Pegar um termômetro, por exemplo. Pega um termômetro. Bom, aí suponho que isso aqui seja na escala Kelvin. Aí vai ter, né, outro termômetro na escala, né? Em graus Celsius e em Fahrenheit, né? Certo? Então vai ter também em Celsius e vai ter também em Fahrenheit, né? Em Fahrenheit, né? Tá certo? E comparando as escalas, tá? Então, né, não importa a escala de temperatura, tá? Tá bom? Todas as escalas de temperatura vão ter lá a medida da temperatura da água, né? No ponto de vapor, no ponto de gelo, tá? Ou qualquer outra temperatura que vai estar medindo, tá? Então, dentro dessa escala Kelvin vai ter lá, por exemplo, né? Opa. Pegar aqui no comecinho, né? Bom. E, né, nessas duas linhas em verde que eu marquei nas escalas do termômetro, vai ter na de baixo, por exemplo, a água no ponto de gelo. E em cima, né, na linha verde de cima, seria, por exemplo, a temperatura né, a temperatura, por exemplo, com a água ainda no ponto de vapor. Ponto de vapor.
Aí como que é a comparação entre essas escalas? Então no ponto de gelo, tá? Opa, faltou completar gelo aqui. Então no ponto de gelo, por exemplo, então na escala Kelvin, tá? Esse ponto de gelo corresponde à temperatura de 273,15 Kelvin. Vou escrever aqui certinho. Kelvin, tá? Em graus Celsius, tá? Um ponto de gelo, a temperatura em graus Celsius é de 0 graus Celsius. Tá? Em Fahrenheit, tá? Aí você vai ter que a temperatura no ponto de gelo em Fahrenheit corresponde à temperatura de 32 graus Fahrenheit. Bom, no Fahrenheit, então a temperatura do ponto de gelo é 32 graus Fahrenheit. Tá? Mesma coisa no ponto de vapor, em Kelvin. Então a temperatura do ponto de vapor é 373, né? Bom, aí no caso de Kelvin, então, de 373,15 Kelvin no ponto de vapor. Aí se fosse o termômetro na escala em graus Celsius, tá? Bom, aí a temperatura no ponto de vapor da água, né? Está indicando 100. E em Fahrenheit, a temperatura do ponto de vapor é 212 graus Fahrenheit. Bom, tá certo? E é claro, além dessas duas temperaturas ali de referência, tá? Também a gente vai ter lá a medida de uma temperatura qualquer. Tá? Suponha que esteja tudo dentro de um mesmo recipiente. Tá? E os três estão mudando a temperatura, tudo no líquido, que está tudo na mesma temperatura. Tá? Tem o mesmo dilema. Né? Bom. E quando vai fazer a medida dos três termômetros, faz a medida desse sistema, tá? Aí analisa lá a coluna de mercúrio. Tá? A coluna de mercúrio aqui dentro vai subir até um certo ponto. Bom, e vai ter também a coluna aqui de mercúrio fazendo a medida do termômetro em Fahrenheit. Bom, então tem a coluna de mercúrio também medindo todos os termômetros medindo a mesma temperatura, tá? Só que os valores que vão indicar vão ser diferentes, é claro. Vai ter o valor da temperatura, por exemplo, indicada em Kelvin, tá? Aqui no termômetro em graus Celsius, a coluna de mercúrio vai corresponder a um valor de temperatura dado em graus Celsius, tá? E por último, nessa coluna de mercúrio aqui no terceiro termômetro, vai indicar aqui uma temperatura uma temperatura, eu vou chamar de TF. E agora, como que a gente faz aqui, por exemplo, então a conversão entre essas escalas, tá? Tá certo? Aí vamos pegar, por exemplo, entre graus Celsius, tá? Vou pegar entre graus Celsius e Fahrenheit, tá? Uma forma de poder comparar aqui essas duas escalas, tá? É imaginar o seguinte também, tá? Nessa comparação entre os termômetros, tá? Eu posso pegar aqui a proporção que subiu a coluna de mercúrio aqui, né? Em graus Celsius, tá? E comparar, né? E comparar com a variação total, tá? Por exemplo, na verdade, eu posso fazer a comparação seguinte: você pega aqui, compara essa altura, né? Essa variação de temperatura, né? Como é que deu a travada no pincel, né? Bom, aí eu vou fazer a seguinte comparação. Pega, por exemplo, quanto que subiu aqui a diferença de temperatura aqui, ó, quanto subiu da temperatura do ponto de gelo até a temperatura aqui medida em graus Celsius, tá? E compara
com a variação total de 0 para 100, tá? Do ponto de gelo para o ponto de vapor, tá? Então, e quanto que subiu aqui, ó, vou comparar também com essa outra variação, que seria entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, tá? Essa inteira, tá bom? E a proporção, tá? Entre essas duas variações de temperatura, tá? Ela também tem que ser a mesma no termômetro em graus Fahrenheit, tá? Pega aqui então a variação de temperatura, essa diferença de temperatura aqui, ó, entre o ponto de gelo e a medida aqui em Fahrenheit, tá? Compara também, né, com a variação total, né, entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, tá? Eles têm que ter a mesma proporção, tá? Algo, por exemplo, nesse sentido aqui, ó, tá? Se essa temperatura Tc aqui, ó, tá? Quanto ele subiu aqui, ó, nessa comparação entre as variações de temperatura, tá? Então, quanto que ele subiu de 0 para Tc, por exemplo, pegar metade da variação de 0 para 100, tá? Então, em graus Fahrenheit, tá? Essa temperatura TF tem que satisfazer a mesma proporção, tá? O quanto que ele subiu aqui de 32 graus Fahrenheit, tá? Para TF, também vai ter que pegar metade da variação de 32 para 212 graus Fahrenheit, tá? Certo? Então essas comparações aqui de variação de temperatura, tá? Elas vão ter que ter a mesma proporção, tá? Porque o quanto que sobe a coluna de mercúrio dos dois termômetros, né? Dá para ver, tá certo? Tá bom? Ela tem que ser a mesma, independente do termômetro, tá? Tá certo? Então a gente vai aproveitar essa comparação entre essas duas proporções, tá? Então faz aqui a diferença, né, dessa variação, né, tá? De 0 do ponto de gelo até a temperatura, tá? E compara com a variação de temperatura que total, né, entre aspas, entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, tá? Tá certo? E essa proporção, essa divisão, né, tem que ser a mesma, independente de qual termômetro que a gente está usando, tá? Aí vamos fazer isso então para obter a relação entre graus Celsius e graus Fahrenheit, tá? Fazendo essa comparação, então pegando no termômetro em graus Celsius, tá? Então pegando aqui a temperatura, né, entre Tc e o ponto de gelo, tá? Então vai ser Tc menos 0 graus Celsius, tá? Aí eu vou fazer a comparação, ou seja, a divisão dessa variação de temperatura com a variação de temperatura total, que é pegar 100 graus Celsius, tá? Menos 0 graus Celsius, tá? E essa proporção, essa razão tem que ser a mesma, né, que eu vou obter usando o termômetro em Fahrenheit, tá? Que aí vai ter também a diferença de temperatura, vai ser de TF, né, menos aqui, né, a temperatura no ponto de gelo, mas não pega no ponto de gelo em Fahrenheit, tá? Que é 32 graus Fahrenheit, tá? Vou o nome certinho, mais certinho agora, tá? Divide pela variação total, tá? Entre o ponto de vapor e o ponto de gelo em Fahrenheit, tá? Que é 212 graus Fahrenheit, tá? Menos 32 graus Fahrenheit, tá? Bom, certo? E diz que a gente obtém então a relação entre a conversão de temperatura de graus Celsius para Fahrenheit e vice-versa, tá? Aí eu vou carregar essa relação para a página seguinte, tá? Essa relação entre a comparação entre as escalas, tá? Bom, então comparando as escalas ficou com essa relação aqui, tá? Então ficou aqui em graus Celsius, né? Tc menos 0 graus Celsius dividido por 100 graus Celsius menos 0 graus Celsius, tá? E do lado em Fahrenheit, tá? Temos aqui TF menos 32 graus Fahrenheit, tá? Dividido por 212. Opa, aqui ficou um pouco erro de digitação aqui, tá? Vou corrigir agora, tá?
Aqui embaixo fica o ponto de gelo menos o ponto de vapor, não, o ponto de vapor menos o ponto de gelo na escala Fahrenheit. Aí fica 212 graus Fahrenheit menos 32 graus Fahrenheit. Tá? Foi erro de digitação mesmo. Bom? E desenvolve essa equação. Tá? Por exemplo, isola o TF. Tá? Faz isso, aí você vai ter a relação entre as escalas Fahrenheit e graus Celsius. Vai ter que temperatura em Fahrenheit é igual a 9 sobre 5 vezes a temperatura em graus Celsius mais 32 graus Fahrenheit. Tá? Certo? Então eu coloco aqui a temperatura em graus Celsius, faz o cálculo, tá bom? E o resultado aqui vai dar então o valor da temperatura correspondente em graus Fahrenheit, tá bom? Então esse é o objetivo dessa relação, tá? Certo? Termos de unidade, tá? Na verdade, esse 9 sobre 5, tá? Na verdade, em termos de unidade, ele seria pegar aqui 9 graus Fahrenheit dividido por 5 graus Celsius, né? Termos de unidade, bom? Certo? Rigorosamente nesse coeficiente do TC, estamos multiplicando o TC, tá bom? Mas não errando esses números que estão colocados aí, tá? É só lembrar então que colocando nessa expressão a temperatura em graus Celsius, o resultado vai sair em graus Fahrenheit, tá? E também dá para montar uma relação também nessa mesma brincadeira, comparando o termômetro em Kelvin com o termômetro em graus Celsius, tá? Que é essa relação aqui vai encontrar que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273,15 Kelvin. Tá? Isso aqui acontece desse jeito, tá? Porque a relação entre Kelvin e Celsius, tá bom? Elas são duas escalas que, na verdade, elas têm o mesmo passo, né, entre as marcas das escalas. Tá? Tipo, o salto em graus Celsius é igual ao salto em Kelvin. Tá? Por causa das conversões que foram adotadas na escala Kelvin, tá? Então, a separação entre as marcas, né, em graus, em Kelvin, tá? Ela tem a mesma separação, né, que tem a temperatura em graus Celsius. Tá? Bom, certo? A única diferença é que no ponto de gelo, né, a temperatura em, em graus Celsius é zero, tá? E no ponto de gelo, né, em Kelvin, tá? Vai dar 273,15 Kelvin. Tá? Para mostrar que a única diferença entre as escalas é que elas são escalas deslocadas. Tá? Bom, é por isso que vira uma simples expressão de soma aqui, a conversão entre essas duas temperaturas. Certo? Em todo isso que a gente foi conversando aqui sobre, né, as questões de temperatura, aí tem ponto de gelo da água, ponto de vapor da água, tá? Aí a da água também tem um outro ponto específico dela, que é conhecido como ponto triplo da água. Tá? E esse ponto triplo da água, então, é o que? É uma situação, tá, onde o vapor de água está coexistindo, tá, com água no estado líquido e no estado de gelo. Tá? Então, um ponto bem específico da água, tá, questão de pressão, volume e temperatura, tá, que a água ela tem a água nos três estados convivendo de forma equilibrada. Tá? Bom, então, seria pegar lá a nossa água. O recipiente vai ter água no estado líquido. Tá? Vai ter água, então, na forma de gelo. Tá? Certo? E tem a água no estado de vapor. Está tudo misturado aqui dentro. Bom, tá, vai ter também simultaneamente água no estado de vapor. Tá? Certo? Mas você vê que isso aqui é um tipo de estado da água que a gente não vê com frequência no dia a dia. Tá? No dia a dia a gente está acostumado a ver ou a água sempre em estado líquido ou a água na forma de gelo. Tá? Bom, aí essa situação bem específica, que está os três estados convivendo, né, de forma equilibrada, tá, ela só vai acontecer para uma pressão e temperatura muito bem definido. Tá?
Aí nesse caso então, para formar esse ponto triplo da água, tá? A pressão na água tem que ser de 0,0060 atmosfera, tá? A temperatura no ponto triplo da água é 0,01 graus Celsius, tá? E isso corresponde também a 273,16 Kelvin, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês que para obter essa situação específica da água, então convivendo tanto com no estado líquido, quanto estado de vapor, quanto estado de, né, qualquer estado, tá? Então esse ponto específico da água só vai acontecer nesse valor específico de pressão que é baixo, tá? Lembra que a pressão atmosférica é em ATM, né? É de 1 ATM, 1 atmosfera, tá? No caso aqui está pegando uma pressão bem baixa, tá pegando 0,006, né? Atmosfera, tá? A temperatura também tem que estar certinho, 0,01 graus Celsius, tá? Aí quando acerta bem essas condições, aí você consegue colocar a água nos 3 estados ao mesmo tempo, tá? Põe no recipiente que uma parte da água vai estar em estado líquido, outra parte vai estar no estado de gelo, outra parte vai estar no estado de vapor, tá? Certo? Então esse que é o ponto triplo da água, certo? Vamos seguir um pouco mais em frente aqui, tá? Bom, e fala também sobre outro fenômeno que acontece com a mudança de temperatura, que é conhecido como dilatação térmica, tá? A dilatação térmica, basicamente, ela corresponde então à alteração do tamanho de um corpo, tá? Devido à variação de temperatura, tá? Aí o que causa essa dilatação térmica? Então, o fenômeno que você tem, então, se pegar, por exemplo, uma barra de ferro, aí se aumentar a temperatura dessa barra de ferro, o comprimento dele aumenta. Se eu diminuir a temperatura dessa barra de ferro, aí o comprimento dele diminui, tá? Bom, certo? E a causa para esse fenômeno, tá? É porque, né, você tem que o aumento de temperatura, ou seja, aquecer um corpo, tá? Isso leva também um aumento da separação média entre os átomos que formam esse corpo, tá? Então o que acontece, tá? Que quando se aumenta a temperatura de um sólido, tá? De um corpo, tá? Isso vai levar então uma agitação maior, né, dos átomos que formam esse corpo, tá? Tá certo? Então, pegando o caso de um sólido, por exemplo, tem lá uma estrutura, né, de átomos, né, com uma separação bem definida entre os átomos e moléculas que formam o corpo, tá? Mas se aumenta a agitação desses átomos e moléculas, tá certo? Em média, tá? Isso vai levar ao aumento dessa separação, então, dos átomos que formam o corpo, tá? Elas ficam mais agitadas, elas tentam escapar dessa ligação que tem dentro do corpo, tá? Os átomos que formam o corpo, tá? Então isso vai aumentar a separação, tá? Média entre os átomos, tá? Isso que leva também um aumento do comprimento do corpo, tá? Certo? Bom, então essa que é a causa, né? A causa então da dilatação térmica. Bom, e aqui eu vou passar algumas expressões, então, para a gente obter de quanto que é essa aumento de comprimento, tá, de acordo com a temperatura, tá? Que são expressões que saíram a partir de experimentos, tá? Bom, a partir de observações empíricas, tá? Então, pegando o caso dos sólidos, por exemplo, então, tá? Então, pegar o primeiro caso de dilatação linear, tá? Você tem lá um dado, por exemplo, uma barra, né, de um material que vai ter, por exemplo, um comprimento inicial L0 na temperatura T0. Né? Então ele vai ter aqui, né, um comprimento L0, tá? E uma temperatura inicial T0. Tá? Mas aí vou aumentar a temperatura desse corpo, por exemplo, a temperatura dessa barra, por exemplo, tá? Isso vai levar então um aumento do comprimento da barra, tá? Aí a barra que estava com comprimento L0, ela vai passar a ter outro comprimento L.
passa a ter um outro comprimento L na temperatura T. Esse comprimento então é o comprimento L, agora em uma outra temperatura T. Tá? E daqui que eu tenho então a variação de comprimento. ΔL. Tá? Então nessa dilatação linear, tá? Aí através de experimentos se percebeu então que na dilatação linear ela obedece a essa expressão aqui, que pega a variação de comprimento, tá? Variação de comprimento ΔL, comparado, dividido, né? Ou seja, comparado com o comprimento inicial L0, tá? Isso é igual a um coeficiente alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação da temperatura. Né? Bom, lembrando que nessa relação, tá? Então ΔL, né? É igual a L menos L0, tá? E a variação de temperatura é pegar a temperatura menos a temperatura inicial T0. Tá? Certo? Aí se quiser desenvolver um pouco mais essa expressão, tá? A gente pode isolar o ΔL, tá? Fica ΔL, né? Igual a L0, né? Vezes alfa, vezes variação de temperatura ΔT. Tá? Lembrando que esse ΔT também é T menos T0. Então eu vou deixar indicado aqui também. Tá? Depois lembra que o ΔL também é igual ao comprimento final, né? L menos o comprimento inicial L0. Tá? Bom, e eu posso passar o L0 para o outro lado somando. Tá? Então vai ter que o comprimento L vai ser igual então, a L0 vezes, né? 1 mais alfa vezes T menos T0. Certo? E é assim que se obtém então uma expressão para dilatação linear. Tá? Certo? Se eu for montar certinha a expressão aqui de como está mudando o L com a temperatura, tá? Vai ver quando aplicar essa distributiva, vamos ver que vai formar uma reta. Tá? Vai formar a equação de uma reta. Tá? Certo? Então essa é a expressão para o comprimento em função da temperatura para a nossa dilatação linear. Tá? Aí no caso também que pode acontecer é a dilatação superficial. Tá? Aí acontece o caso de dilatação superficial. Tá? Pega, por exemplo, o caso de uma placa. Tá? Uma placa, por exemplo, vai ter aqui um lado, vai ter um comprimento, por exemplo, L1. E no outro lado, mais longo, vai ter um outro comprimento, por exemplo, L2. Tá? Bom, lembra que isso tudo é em uma temperatura inicial T0. Tá? Aí o que acontece na dilatação superficial? Então, por exemplo, aumenta a temperatura dessa placa. Tá? Aí vai acontecer que nesse lado aqui desse comprimento da nossa placa retangular. Tá? Então vai ter uma variação de comprimento ΔL1. Tá? Que é essa variação do comprimento L1 por conta da temperatura. Tá? Então isso vai levar um aumento de comprimento L1. Tá? Mas também vai ter um aumento de comprimento no L2. Forma delta L2. Certo?
E o L2 então vai ter uma variação de comprimento por causa do aumento da temperatura, tá? Então é isso que vai formar aqui, então, né? O aumento desses dois comprimentos, né? Tanto em L1 quanto em L2, com aumento da temperatura, tá? Mas vai resultar num aumento da área dessa placa. Tá? Então, variação de área ΔA, tá? Ela vem como consequência de duas dilatações lineares, tá? A dilatação L1 e a dilatação L2. Tá? Então, dessa forma, a gente vai ficar com essa expressão aqui agora para dilatação superficial. Então, vai ter que a variação da área dividida pela área inicial é igual a 2 vezes a variação de temperatura. Tá? Certo? Que vai levar essa variação de área ΔA, tá? Então, essa relação aqui de cima. Então, vai ter então, a variação da área sobre a área inicial, tá? É igual a 2 vezes alfa vezes a variação de temperatura ΔT. Tá? Bom. Certo? Então, ela vem da combinação de duas dilatações lineares. Tá? Então, por isso que na hora que eu escrevo essa expressão, tá, ela fica aqui, resultado multiplicado por 2. Tá? Bom, porque essa variação de área ela vem de duas dilatações lineares. Tá? Certo? E por último, né, nós temos, no caso do sólido ainda, tá, a dilatação volumétrica. Tá? Bom, a dilatação volumétrica, a gente pegar aqui, né, por exemplo, pode pegar um corpo na forma de um paralelepípedo. Certo? Aí no caso aqui da dilatação volumétrica, ela vem de três dilatações lineares, tá? Que vai ter aqui então, esse lado tem um comprimento 1, vai ter um comprimento L2, certo? Então pega esse paralelepípedo, vai ter um comprimento L1, comprimento L2, tem mais. Aí eu vou chamar isso aqui de um comprimento L3, tá? Tanto faz, né? Bom, certo? Aí nessa situação que falando, vai ter aí com aumento de temperatura ΔT, por exemplo, vai ter um aumento do comprimento L1, um aumento do comprimento L2 e um aumento do comprimento L3, tá? Bom, e tudo isso vai levar então ao aumento do volume do nosso corpo, tá? Então, na dilatação volumétrica, tá? Aí vamos obter de novo aquela expressão da dilatação volumétrica aqui, a variação de volume tá certo? Então, vindo dessa combinação de três dilatações lineares, eu posso escrever então a expressão da dilatação volumétrica nessa forma aqui. Então, fica a variação do volume sobre o volume inicial é igual a esse coeficiente de dilatação volumétrica beta vezes a variação de temperatura ΔT. Tá? Essa expressão para a nossa dilatação volumétrica. Certo? Isso foi dentro do sólido. Então, dentro do sólido, a gente pode analisar dilatação linear, dilatação superficial, que é a variação na área, e dilatação volumétrica. Tá? No caso dos líquidos, tá? Só vai interessar o coeficiente de dilatação volumétrica. Tá? Porque como o líquido sempre vai se adequar no recipiente na forma de um volume, tá? E para líquido sempre vai ter um aumento ou diminuição de volume. Tá? Certo? Então, por isso que no caso de líquidos, tá, a gente só vai tratar da dilatação volumétrica. Tá? Certo? Bom,
vai ter aquela mesma expressão lá para a dilatação volumétrica. Variação do volume, seu volume inicial é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação da temperatura. Tá? A diferença que eu falei antes, no caso da dilatação volumétrica, dá para enxergar bem que é uma dilatação que vem de 3 dilatações lineares. Tanto que o coeficiente de dilatação volumétrica para o sólido, tá? Ele é igual a 3 vezes o nosso coeficiente de dilatação linear. Tá certo? Enquanto no caso do líquido só tem um beta mesmo, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, que depende do tipo de líquido que a gente está trabalhando. Tá? Aí no caso do líquido não tem esse beta igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Isso é só para dilatação em sólidos. Tá? Bom. E outra observação que dá para fazer aqui também nessa situação, tá? É que você tem que ir para o mesmo material, tá? Aí dá para encontrar aqui o coeficiente de dilatação, né? Bom. Então você tem que essa coeficiente de dilatação do líquido, no estado líquido, ela é muito maior que o coeficiente de dilatação volumétrica no estado sólido. Né? Por isso você tem aqui o mesmo material, tá? Bom, faço passar pela mesma variação de temperatura, tá? Aí você tem que coeficiente de dilatação volumétrica, aumento do volume com a temperatura. Por caso do líquido, ele é muito maior que o coeficiente de dilatação volumétrica no estado gasoso. No estado sólido, desculpa, estado sólido. Certo? Então, o que acontece com a maioria dos materiais é isso. Tá? Então, seja, se você for de sólido para líquido, tá? Então o líquido ele sofre mais o efeito da dilatação térmica que o mesmo material no estado sólido. Né? Certo? E com isso aqui, então, agora, só para fechar nossa aula de hoje, tá? Que já estamos chegando perto aqui do tempo da aula, tá? Vamos pegar esses conceitos e aplicar nesse exemplo 1. Tá? Então, nesse exemplo 1, tá? Ele fala de um dia quente em Las Vegas, tá? Aí você tem um caminhão então, que foi carregado com 37 mil litros de óleo diesel. Né? Bom, aí esse caminhão-tanque então, está fazendo esse transporte desse combustível, tá? 37 mil litros. Tá? Bom, só que quando saiu de Las Vegas, foi para o destino dele em Pavilson, Utah. Tá? Certo? Encontrou então o clima mais frio de onde ele partiu em Las Vegas. Tá? Aí nesse caso aqui, tá, a temperatura no destino desse caminhão, ela estava 23 Kelvin abaixo da temperatura de Las Vegas. Tá? Aí vem a pergunta, então se o caminhão-tanque partiu com 37 mil litros lá de Las Vegas, tá? Aí seria bom a gente saber mesmo quanto de líquido que chegou ao destino. Tá? Ele passa mais algumas informações para esse exemplo. Ele passa aqui também o coeficiente de dilatação volumétrica, né, do óleo diesel, que vale 9,5 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Tá? E também tem o coeficiente de dilatação linear do aço. Certo? E também dá aqui o coeficiente de dilatação linear do aço, né, que está contendo o óleo diesel na viagem. Né, que é 11 vezes 10 a menos 6. Então ele passa esse coeficiente linear do aço, né, que é feito o tanque do caminhão, que é de 11 vezes 10 a menos 6, tá? Graus Celsius elevado a menos 1. Tá? Ele está na divisão. Tá? Então, resolvendo esse primeiro exemplo aqui, esse exemplo 1. Tá? É um exemplo relativamente rápido. Tá? Então, lembrar então, qual foi a variação de temperatura. Tá?
variação de temperatura aqui, como foi uma queda de 23 graus, então variação de temperatura. Então, variação de temperatura, né? Aí, como foi uma queda de 23 Kelvin, tá? Então, aqui você vai ter isso aqui igual, então, a menos 23 Kelvin. Tá? Bom, aí, se você quiser, você pode escrever essa variação de temperatura em graus Celsius. Então, essa variação de temperatura também corresponde a uma variação de temperatura de 23 graus Celsius. Tá? E lembra que quando a gente fez a comparação das escalas, você tem que a variação de temperatura em Kelvin é igual à variação de temperatura em Celsius, tá? E vice-versa. Outra coisa que nós temos de informação denunciada também é o comprimento, é o volume inicial, tá? O volume inicial de óleo diesel. Que é o V0. Isso vale aqui então 37 mil litros. Tá? E ele dá também o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Certo? Aí lembra, ele pergunta qual que é o volume, quantos litros do óleo diesel que foi descarregado, tá? Então a gente vai analisar aqui a dilatação volumétrica do óleo diesel. Tá? Então vou deixar indicado aqui também o coeficiente de dilatação que a gente vai usar. Então, o coeficiente de dilatação volumétrica, ele fornece duas no enunciado, né? Então, dilatação volumétrica, tá? Aí no caso aqui, tá? A gente está interessado no volume que foi descarregado de óleo diesel, tá? Então a gente vai analisar a dilatação térmica no caso do óleo diesel, tá? Por isso que ficou aqui Aí tem esse beta aqui que vai pegar o beta para o óleo diesel, tá? Que é ele que a gente quer analisar a dilatação térmica. Aqui é 9,50. É 9,50 vezes 10 a menos 4. Aqui vai trabalhando no pincel. Vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Então, basicamente, tem praticamente todas as informações para fazer os nossos cálculos aqui, tá? Então, logo, tá? A variação de volume é dado pela expressão, né? Dado por, né? Lembrando que ΔV sobre o volume inicial é igual, né? É igual ao coeficiente de dilatação volumétrica para o óleo diesel, que já chamei de beta, tá? Vezes, né? A variação da temperatura. Tá? E daqui então vou isolar o ΔV. Tá? Então a variação de volume do óleo diesel nessa viagem, tá? Vai ser igual então, tá? Ao volume inicial V0 vezes o coeficiente de dilatação então, do óleo diesel, né? Que pegou o coeficiente de dilatação do óleo diesel. Até esqueci por a unidade aqui em cima, tá? Do óleo diesel, graus Celsius elevado a menos 1. Lembrando que estou pegando o coeficiente de dilatação para o óleo diesel. Bom, e voltando para a nossa expressão, então vai ficar ΔV igual a V0 vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. E já temos todos os dados aí, né? Então V0, né, pega
volume inicial, que é de 37 mil litros. Multiplica pelo beta, que é 9,5 vezes 10 a menos 4. Menos 4 graus Celsius a menos 1. Bom, graus Celsius elevado a menos 1. Tá? Vezes variação de temperatura, que é de menos 23 graus Celsius. 23, né? Bom, os unidades em graus Celsius se cancelam, que aqui tem 1 sobre grau Celsius, com grau Celsius na variação de temperatura, corta, tá? E faz esse produto aí, tá? Então vamos para a página seguinte, que eu vou indicar o valor desse cálculo, tá? Aí faz a conta, vai encontrar que a variação de volume, então, que o óleo diesel teve na viagem, vai valer aproximadamente, tá? Tá o valor aqui, vai valer aproximadamente menos 808 litros. Certo? Mas isso ainda não é a resposta, aqui é só a variação do volume, mas ele quer o volume final, que é o volume de óleo diesel que foi descarregado. Tá? Volume de óleo diesel, né? Descarregado. Ele é, né? Pegar o volume final, né? Pegar o volume inicial mais ΔV. Vou pegar o valor de 37 mil litros. Aí o ΔV é menos 808. Menos 808 litros. Né? E fazendo esse cálculo, tá? Então a gente vai encontrar aqui que o volume do óleo que foi descarregado, tá? Após a viagem lá do caminhão-tanque, tá? Vai valer cerca de 36 mil. Tá? 192 litros. Né? Certo? Essa foi a redução que teve então no volume do óleo diesel no momento que ele foi entregue então no seu destino. Tá? Depois que teve essa queda de temperatura de 23 Kelvin, tá? Também corresponde a uma queda de temperatura de 23 graus Celsius. Tá? Bom, que mostra também tá, uma situação, né, de que usar, né, a quantidade, cobrar, né, a quantidade de combustível pelo volume, tá? Ele não é um método totalmente eficiente, tá? Porque tem essa questão da dilatação térmica que afeta o volume, tá, do combustível, seja óleo diesel, gasolina, etanol e assim por diante. Tá? Bom, a verdade, a versão mais exata seria pela massa, porque embora o volume tenha diminuído, tá, a massa do óleo diesel dentro do caminhão permanece o mesmo. Tá? Certo? Mas aí, se fosse tentar, né, vender o combustível pela massa, tá, aí seria embora fosse mais exato, tá, seria uma forma menos prática também de abastecer os veículos, né? Porque você teria que tirar o combustível para pesar numa balança para depois passar para dentro depois para pôr no tanque de algum veículo, tá? Tá certo? Então tem essa desvantagem, tá? Tá certo? Fora que essa diferença de volume, embora seja uma diferença de 808 litros, tá? É um volume pequeno comparado com o volume inicial, tá? Em termos de porcentagem, tá? Então, é uma porcentagem é uma proporção, na verdade, uma razão de 800 por 37 mil. Tá? Então, na verdade, em geral, esses efeitos também da variação de volume, né, pela dilatação térmica, são efeitos bem sutis. E com isso, tá? Então, nós terminamos nossa aula de hoje, tá? Tá certo? Então, fechando com esse exemplo da parte de dilatação térmica, tá? Aí, na aula da semana que vem, a gente vai dar continuidade ao capítulo 18, tá? Onde a gente vai começar também a trabalhar com o conceito de calor. Tá? Bom, tá certo? Então, até mais. Lembrando de novo, tá? O plantão de atendimento então, tá? Foi adiado para sexta-feira,
da 1 da tarde até as 3 da tarde. Tá? Bom, lembrando essa última informação de novo, só estou repetindo aqui no final da aula. Tá bom? Então, até mais a todas e a todos vocês. Nos veremos novamente na semana que vem.